Vamos orar? Se puder fechar os seus olhos, se puder estender sua mão, abençoar a minha vida, pedir para que Deus use agora aqui a minha voz, a minha mente, para ser um instrumento dele nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Eu quero realmente ser apenas um canal do Senhor, que seja o Senhor que fale, que seja o teu Espírito Santo que nos ensine através da sua palavra, que eu não seja um problema, nem um tropeço para isso, mas que o Senhor tenha total liberdade para falar ao coração dos seus filhos e filhas que estão aqui, daqueles que fazem parte também da Burn Digital, que estão nos acompanhando pelo YouTube, que nessa mesma unção, nessa mesma essência, cidades, outros estados, outros países, possam beber daquilo que o Senhor está derramando para nós, nessa unção que nós percebemos nesse lugar, Deus, e nós te damos glória por isso. Nós não apenas cremos, porque nós sabemos que quando nós não sentimos, existe uma palavra, uma promessa, mas o Senhor nos dá o privilégio nessa manhã de percebermos a sua presença nesse lugar, uma unção sobre esse lugar, e por isso nós louvamos o teu santo nome, e colocamos o nosso coração agora em total reverência, sem distração, sem coisas para nos atrapalhar aqui, porque nós queremos ouvir a sua palavra com a honra e a reverência que ela merece, porque ela é a palavra de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Bom, como eu disse, nós estamos numa série, durante todo esse mês de março até o domingo de Páscoa, nós estamos na série Peregrinos, justamente porque é um período que marca o início da primeira celebração da Páscoa, quando o povo de Israel, que até então ainda não tinha sua nação física formada, é tirado pelas mãos poderosas do Senhor do Egito, até ser conduzido à terra prometida, que é então essa geografia terrena da nação de Israel. E durante esse processo nós sabemos que eles ficaram por 40 anos vagando por esse deserto, por muitas coisas que foram acontecendo durante esse período. Mas a quaresma também fala sobre os 40 dias que o nosso Senhor Jesus permaneceu no deserto, sendo tentado e sendo aprovado por Deus como um homem para iniciar o seu ministério na terra. Então nós estamos jejuando juntos nesse período, e foi feita uma proposta para que cada um conseguisse se adequar à sua realidade, tanto financeira quanto à sua própria realidade de trabalho, de rotina, mas para que todos fizéssemos um jejum. Então ainda fica aqui o meu desafio para aqueles que ainda não começaram, que entrem conosco nisso, porque nós vamos entregar, se eu não me engano, no domingo de Páscoa é dia 31, nós vamos entregar juntos esse jejum. Então você ainda tem 4 semanas para fazer com a gente. Então o mínimo que você pode fazer, tirar todo o açúcar, as guloseimas, é um jejum no padrão que a gente costuma usar o modelo Daniel. Você pode tirar as guloseimas, ali os jejum, as delícias, né, que a gente costuma dizer assim, e carne e derivados. Então, se você conseguir ficar sem todo tipo de carne, ok. Se você precisa, sente falta e talvez não consegue, use carne de peixe ou aves, porque peixe está caro demais e eu sei que nem todo mundo consegue ficar bancando isso. Frango ainda está um pouco acessível para nós. Mas se você puder, tire todo tipo de carne, pode usar ali a proteína animal, o ovo talvez, o leite, mas a gente está fazendo assim, tá? E quem conseguir ficar só nos vegetais mesmo, aí melhor ainda se você der conta de fazer assim, glória a Deus, faça isso, vai ser uma bênção para você, para o seu espírito, mas vai ser uma bênção também para a sua alma e para o seu corpo. É um convite, a nossa liderança é uma convocação, para a nossa igreja e para você que está conosco aqui é um convite. Eu gostaria muito que vocês entrassem nisso conosco. A palavra de Deus tem N exemplos da bênção de Deus sobre os períodos de jejum coletivo. Eu garanto para você que vai ser bom demais, então fica aqui a minha provocação, inspiração e convite para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Amém, irmãos? Tá bom, achei que vocês não sabiam falar amém. Então tá bom, glória a Deus. Levanta a mão aí, fala glória a Deus. Legal, então tá bom, estou na igreja certa, glórias. Então hoje eu quero avançar um pouquinho, porque nós temos navegado no livro de Êxodo, e hoje nós chegamos em Êxodo capítulo 20, que é o capítulo que traz para nós os 10 mandamentos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco nós vamos cear juntos como família, e é muito bom cearmos debaixo de uma palavra como essa. Então eu queria ler primeiro com vocês o texto lá em Êxodo capítulo 20, dos versos 1 ao 17, e eu vou fazer essa leitura na NVI, a nova versão internacional. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia de papel, muito bem. Se vocês estiverem com a Bíblia no celular, sem problema. Nós ficamos um tempo aqui, pedimos para que no mês de dezembro as pessoas segurassem um pouquinho os celulares. O Senhor nos deu uma direção, mas hoje você não está, pode usar seu celular, pode fazer story, se quiser marcar a igreja, para os seus amigos verem e serem talvez alcançados por essa ferramenta. Então se quiser tirar foto, pastor, marcar lá a igreja Burn, estou no melhor lugar aqui, isso é bênção.
muitas pessoas chegam aqui através do seu story e são transformadas pelo poder do Espírito Santo nesse lugar, amém? Então fique à vontade para isso também, mas não perca a palavra, por favor, não se desconecte. Então Êxodo 20, vamos ler dos versos 1 a 17 na NVI, que dizem assim, o texto, os 10 mandamentos. Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo, na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então os 4 primeiros mandamentos, mandamentos que são mandamentos verticais, que falam do nosso relacionamento direto com o Senhor, mandamentos que nós podemos dizer de prática individual, que atingem diretamente o nosso relacionamento com o Senhor. Até agora só essa informação, nós já voltamos aqui. Os próximos 6 mandamentos são mandamentos horizontais, que falam do nosso relacionamento entre nós como comunidade. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós temos aqui o texto dos 10 mandamentos. Primeira coisa que nós precisamos entender é qual o propósito da lei. Por que Deus estabeleceu uma lei para esse povo antes que eles tivessem já um território físico, antes que eles fossem de maneira estabelecida geograficamente uma nação? O propósito da lei nós podemos ler lá em Gálatas, no capítulo 3, 24, o apóstolo Paulo fala para nós qual é o propósito dessa lei, do ponto de vista espiritual, que é o que nos importa, sobretudo nós que estamos na nova aliança, nós que não somos judeus, nós que não vivemos nessa primeira aliança, mas estamos na segunda aliança. Olha o que Paulo diz no verso 24: assim a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, não estamos sujeitos ao tutor. Texto da palavra de Deus. Então, a primeira consciência que nós cristãos temos, ou devemos ter ao olhar para a lei, é que a lei tem um propósito muito específico, e o propósito da lei é nos guiar, nos manter debaixo do aio, nos manter debaixo do mandamento, até que Cristo venha. Quando Cristo vem, o cumprimento da lei em Cristo nos empurra para Ele, nos aponta para Ele. A lei aponta para Cristo. Então, até que Cristo venha, a lei nos serviu como um empregado que cuida do herdeiro enquanto ele é uma criança. É o que Paulo vai dizer no texto de Gálatas 3, porque a criança, ainda que ela seja herdeira de todas as coisas que o seu pai possui, enquanto ela é menor de idade, em nada ela faz diferença de um escravo, porque ela não tem condição de administrar essas riquezas, de administrar esses bens. Então ela é entregue a um tutor, alguém responsável por educá-la, alguém responsável por protegê-la, alguém responsável por ensiná-la a viver debaixo desses padrões, até que ela tenha a maturidade necessária para assumir a sua responsabilidade como um herdeiro, como um filho. Estão me entendendo? Amém? Ok, glória a Deus. Mas a gente tem um propósito além desse, que é apontar para Cristo,
nos mostrar a identidade do Pai, nos mostrar a perfeita revelação de quem Deus é, porque o Filho é a expressão exata, Ele é a glória completa do Pai, como diz a palavra de Deus. Além de fazer isso, a lei também tinha um propósito de proteger um povo, porque sem lei o povo perece, sem lei o povo está desorganizado, e socialmente ele não pode ser identificado como uma nação, com os seus próprios costumes, com a sua própria cultura, e sobretudo com as suas próprias regras. Um povo precisa de leis, um povo precisa de regras. Não existe a característica de uma sociedade, de uma organização social, sem que haja uma lei. E Deus estava tirando um povo da escravidão, que estava sujeito à cultura e às leis de um povo que o dominava. O povo de Israel estava sob o domínio dos egípcios, e estava agora formando o seu próprio povo especial. É tão perfeito isso, que quando Deus traz a lei para Moisés, e Moisés traz isso para o povo, a ordem de Deus é muito clara e específica: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês andarem de acordo com as minhas regras, vocês serão o meu povo especial, vocês me terão como Senhor da vida de vocês, e vocês serão identificados como povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus é o povo que anda debaixo da organização das leis de Deus, ok? Tranquilo até aqui? Estão me entendendo? Mas isso tinha dentro da nação de Israel um propósito muito específico, porque até hoje eles se mantêm e guardam essa lei, e dessa lei deriva a organização social da nação de Israel, dessa lei deriva a organização cultural da nação de Israel, que é identificada num bolo só. Então, para eles, a sua Taná ali, que é a Torá, que tem o Pentateuco e a lei e os profetas, para eles aquilo não é apenas um livro de religião, é um livro de organização social, é a constituição deles, é o livro cultural deles, como eles se vestem, como eles comem, como eles não comem, como eles se reúnem, os dias que eles guardam, as festas que eles celebram, a maneira como eles fazem, tudo está ali na palavra de Deus, ok? Para eles isso tem um sentido amplo e perfeito, que atinge todas as esferas, desde uma organização social, a um entendimento cultural, quanto às práticas religiosas e cerimoniais. E dentro de tudo isso nós temos um princípio moral e ético, daquilo que revela o caráter de Deus. E para nós é aí que a coisa funciona. Ou seja, para nós esses preceitos não têm o dever de nos inserir necessariamente as práticas religiosas e cerimoniais, mas para nós elas têm um princípio que vai além disso, moral de Deus, um princípio que vai além disso, da cultura do povo de Deus, que nos atinge como cristãos, porque nós viemos do judaísmo, a lei vem dos judeus, a salvação vem dos judeus. O que Deus faz com esse povo na antiga aliança aponta para Cristo, por consequência aponta para nós, como na nova aliança, o povo especial de Deus, um povo santo. O apóstolo Pedro vai dizer isso, que nós somos agora então essa nação eleita, esse povo santo, esse sacerdócio real, ou esse reino de sacerdotes, porque em Cristo, que é o fundamento de toda a lei, de toda a palavra, nós estamos sendo edificados como uma construção de um verdadeiro templo, que não era o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Davi, mas o nosso corpo, o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, aleluia, glória a Deus por isso. Então em nós o Espírito vem e coloca essa lei, e a lei para nós não é mais a lei que Moisés lê em tábuas de pedra, mas a lei para nós é o Espírito Santo vivendo dentro de nós e nos guiando a toda a palavra, aleluia, glória a Deus por isso. Então você tem uma aula aqui de graça agora dessa doutrina, mas nós precisamos entender que além de tudo isso, como um conceito geral da lei, nós temos os mandamentos acontecendo e revelando, como eu disse, esse caráter divino. E os quatro primeiros mandamentos revelam e estabelecem o relacionamento que você e eu precisamos ter com o Senhor. Por mais que nós não estejamos necessariamente debaixo dessa lei como uma prática judaica, esses mandamentos revelam o coração de um Deus que não muda. Se nós podemos dizer coração para fazer sentido para você, os princípios de um Deus que não podem ser revogados. E nós lemos os primeiros 4 mandamentos. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, você não vai ter outros deuses diante de mim, você não vai colocar nenhuma outra pessoa, figura, doutrina, ideologia em concorrência com aquilo que eu sou na sua vida, porque eu sou o Senhor. Então você não vai fabricar ídolos
para se prostrar a eles e a prestar a eles culto, e nenhum tipo de ídolo. Você não vai não apenas não ter, mas você também não vai ser um fabricante de ídolos. Você não vai ser alguém que vai criar situações, pessoas, denominações, porque é muito fácil para nós, quando nós olhamos para o segundo mandamento, nós já automaticamente olhamos para as religiões orientais, para as religiões de matrizes africanas, para os nossos amigos e irmãos católicos, e a gente fala lá, está falando do gesso, está falando da madeira, está falando dos ídolos de ouro, mas Deus não está falando apenas das restrições, aquilo que é visivelmente fabricado, mas muitas vezes nós corremos o risco de fabricarmos ideologias que concorrem com o Senhor. Por exemplo, qual o pior Deus que concorre com o Senhor? O amor ao dinheiro. Jesus, quando fala de outros deuses, em Mateus 6, ele diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E Jesus não falou de riqueza como um ídolo fabricado, ele não falou apenas ali do papel e da moeda, mas de todas as coisas que ocupam o nosso lugar no coração, que concorrem com o senhorio de Deus, porque Ele é o único Senhor, e nós não teremos outros deuses diante dEle, e nós não fabricaremos ídolos diante dEle. E evangélico para mim é o ser mais idólatra que existe, porque nós concorremos e disputamos com aqueles que têm os seus ídolos físicos e visíveis, mas muitas vezes a gente adora a denominação, adora pastor, adora cantor gospel, adora os nossos resultados, e Deus está dizendo para nós nessa manhã, não tereis outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor. E Ele diz, Ele não é só o Senhor, eu, o Senhor, sou um Deus zeloso, ciumento, e Deus diz, quanto a essas pessoas, ou contra essas pessoas, que são fabricantes de ídolos, que colocam a glória dele em concorrência, que essas pessoas o odeiam. Ele diz, quem faz isso me odeia. A palavra aborrece aqui, a raiz dela basicamente é na NVI, a versão é essa. Eu não tolero quem me odeia, e eu vou visitar até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha como é sério isso. Deus está falando, eu não suporto idolatria. O profeta Isaías, inclusive, se você quiser abrir lá Isaías, ou só quiser anotar, Isaías 42:8, anota aí quem gosta de anotar, Isaías 41:13, Isaías 45:5 e 6, são todas as vezes que Deus usa o profeta para um povo idólatra, para um povo que estava corrompido nos seus pecados, para dizer, eu sou o Senhor, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não negocio essa posição que eu tenho que ter no seu coração de ser o primeiro. Preste atenção numa coisa, meus irmãos e minhas irmãs, ou Deus é o primeiro no nosso coração, ou Ele não estará sentado em nenhuma outra cadeira na nossa vida. Deus não senta na segunda cadeira, Deus não senta na terceira ou na última, ou Deus está na primeira, ou Deus não está. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós falamos sobre colocar Deus em primeiro lugar, significa ou Deus entra ou Deus não está. Não há possibilidade de Deus estar no segundo lugar, porque eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu não divido a minha glória com nada, nem com ninguém. A primeira coisa que o Senhor quer dizer para você e para mim nessa manhã, é que se nós queremos ser deles, nós precisamos entender, o nosso Deus é um Deus ciumento, zeloso, e que não divide o espaço que é de direito dele, porque Ele é o Senhor quem te tirou do Egito, eu sou o Senhor quem te tirei do pecado, eu sou o Senhor quem te tirei do inferno e da escravidão, então eu não divido espaço com ninguém, ou eu estou ou eu não estou, amém? Quem ama o Senhor pode aplaudir, glorificar o nome dEle? E talvez uma das coisas mais tristes nisso, é porque eu percebo Deus tendo que lembrar quem é que manda. Eu não sei se você exerce liderança em algum contexto, mas quando a gente exerce liderança num contexto, a coisa mais chata que tem para um líder, e às vezes a gente até pensa que pode ser uma fraqueza da liderança, mas nem sempre, às vezes, é porque o líder precisa lidar com corações rebeldes, e ele tem que lembrar, falar, ó, eu que sou o gestor aqui, só para avisar, deixa eu só lembrar aqui que a igreja já tem pastor, eu já precisei fazer isso uma vez, falei, irmão, se quiser aluga um galpão, coloca seu nome lá na frente, vê quantos malucos seguem você, faz uma dívida no seu nome de um aluguel, e aí você fica à vontade, a vaga de pastor está preenchida, é a coisa mais chata que tem. A gente tenta não fazer isso nunca, mas tem gente que parece que precisa ser lembrada, e em nome de Jesus, que Deus não precise te lembrar novamente que Ele que é o Senhor, quem manda é Ele. Essa vaga está preenchida já nas nossas vidas, já tem uma vaga de Deus preenchida. Então pare de querer concorrer com a glória de Deus, porque muitas vezes nós colocamos a nossa família nesse lugar de Deus, porque nós amamos mais os nossos pais do que o Senhor. Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos no lugar de Deus, porque nós cedemos para eles, passamos pano, negociamos com a palavra e abandonamos o Senhor em prol dos nossos filhos. E Deus está dizendo, eu não concorro com ninguém.
Quantas vezes eu já precisei resolver situações, às vezes envolve amigos, envolve meus próprios filhos, e eu já disse, entre os meus filhos e a palavra, eu fico com a palavra, porque Ele é o Senhor. Se meus filhos estiverem fora da palavra, é eles que precisam se adequar para caber naquilo que eu creio, porque Deus já ocupou o lugar de Senhor na minha vida, e nada pode se assenhorar dela, amém? E existe uma consequência disso. Deus está dizendo agora sobre os 2 próximos mandamentos. O próximo é não tomar o nome dele em vão. E não tomar o nome dele em vão, irmãos, não é só verbalizar o nome de Deus em situações que você não deveria. Todas as vezes que nós nos identificamos como povo de Deus, mas os nossos comportamentos refutam essa afirmação, o que nós estamos fazendo é tomando para nós o nome de Deus emprestado, sem dignificar esse nome. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu sou crente, mas fico devendo todo mundo. Eu sou crente, mas só chego atrasado. Eu sou crente, mas sou a pessoa menos confiável do meu trabalho. Eu sou crente, mas o meu patrão não vê a hora de conseguir me mandar embora e ainda tem medo de tomar um processo, porque eu sou um péssimo funcionário. Não tomarás o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Você é crente, meu amigo, seja crente. Você diz que é de Deus, faz parte do povo de Deus, me ajuda, faz ficar um pouco mais fácil para mim. Que a gente vai fazer negócio, às vezes você fala que é pastor, o cara fala, não, então você tem que pagar adiantado. Que crente é uma raça que dá calote. Ei, em nome de Jesus, não tomarás o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Existe um princípio moral aqui. Não é um cumprimento de uma lei judaica, é um cumprimento de um princípio, porque nós somos o povo de Deus quando nós obedecemos. Amém, irmãos? Entende como não é mais uma prática da lei, a ótica ou a luz da antiga aliança, mas como aquilo que Deus criou para que o seu povo fosse protegido. A lei de Deus nos protege, a lei de Deus nos guarda. Cristo, ao cumprir a lei, estava mostrando para nós que o mandamento é santo, justo e bom. Nós somos vendidos como escravos ao pecado, e na força do nosso braço não podemos cumprir a lei. Mas em Cristo os nossos olhos se abrem. Em Cristo, pela fé, nós somos justificados, porque quem crê em Cristo cumpriu a lei, e quem crê em Cristo vai viver essa realidade. Em nome de Jesus, nós vamos entender isso para a glória de Deus. Sobre o sábado, as pessoas, pastor, mas e o sábado? Deus estava estabelecendo um princípio do descanso, e isso deveria ser vivido por nós, inclusive fisicamente nos nossos dias. Não necessariamente observar um dia único, porque o próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O sábado, como toda a lei, apontava para Jesus, sendo Ele o nosso lugar de descanso. Então, para você cristão, do ponto de vista espiritual, todo dia é sábado. Que dia é hoje, pastor? Sábado. E amanhã é segunda, é sábado. E terça, sábado. E quarta é sábado para mim também. Todos os dias para nós são dias nos quais nós entramos em Jesus como um lugar de descanso, e nós permitimos que Ele se assenhore da nossa vida, não tendo por ansiedade o dia seguinte, porque o sábado ensinava dependência para o povo, a dependência de Deus. Era o dia que eles não colhiam, mas Deus fazia a provisão já estar lá. Nós precisamos aprender a descansar e depender do Senhor, não guardar dias específicos, porque talvez um dia eu possa fazer um sermão só sobre isso, para avançar aqui, mas olharmos para Jesus e dependermos dEle. Mas fisicamente Deus também nos ensina desde o princípio da criação, aprenda a parar para descansar. Tenha dentro da sua semana, e dentro do seu ano, e dentro de todos os períodos na sua vida, um momento de pausa, um momento de selar, um momento de reflexão e meditação. Não era apenas um dia para não trabalhar, era um dia para fechar a porta de casa, para estar com os seus, para compartilhar a palavra, para não se esforçar fisicamente, mas permitir que o seu corpo revigorasse forças. E quem sabe um dia a gente fala só sobre isso, mas nós não guardamos um dia específico. A palavra de Deus na nova aliança nos ensina a não fazermos isso, mas também não ficar discutindo com quem faz, ok? Romanos 14 vai nos ensinar sobre as duas coisas. Mas nós guardamos o sábado quando nós guardamos o nosso coração no Senhor do sábado, naquele que é maior do sábado, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Amém? Um dia a gente fala só sobre isso, mas aí a gente avança para os 6 mandamentos seguintes, que nos revelam que o relacionamento entre nós, que os relacionamentos humanos importam na mesma escala para o Senhor. E nós temos alguns princípios nos mandamentos, como nós já conhecemos eles, e todos eles são muito práticos, né? Vamos ler a sequência dos mandamentos aqui, dos 6 próximos, são bem curtos e objetivos. Vamos voltar aqui para Êxodo 20, só para não errar a ordem. Primeiro, honre o seu pai e a sua mãe. Olha que interessante, esse primeiro mandamento nos ensina algo muito poderoso, que
vida próspera e longa, porque a continuidade desse mandamento é isso, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus te dá. Jesus, apontando para esse mandamento, nos lembra que é o único mandamento que insere nele uma promessa. Interessante que os 4 primeiros mandamentos têm uma promessa incutida, porque quando você ama o Senhor, Ele diz que fará se estender a sua misericórdia, a sua graça até 1000 gerações daqueles que o amam. Isso é uma promessa. Mas Jesus diz que esse é o primeiro mandamento com promessa, porque a promessa é muito clara aqui e fatídica como uma lei de colheita. Plantou, colheu, plantou, colheu. É uma coisa óbvia, imensurável. Alguém que honra pai e mãe é alguém que vai colher uma vida próspera e longa. E é interessante que o Senhor nos estava ensinando aqui sobre os relacionamentos humanos, um contato com a autoridade. Repete comigo: contato com a autoridade é um contato com Deus. Pai e mãe são as referências da primeira autoridade que nós temos sobre a nossa vida. Nós nascemos escravos da rebeldia e da insurgência. Nós nascemos com a estultícia ligada no nosso coração, prontos para nos insurgir contra qualquer figura de autoridade. E as primeiras figuras de autoridade que nós temos na nossa vida, numa estrutura de família tradicional, pai e mãe. E Deus diz: você vai precisar aprender a se sujeitar às primeiras pessoas que representam a minha autoridade sobre a sua vida. Porque a estultícia está ligada ao coração da criança, a zombaria, a rebeldia, mas a vara da disciplina a endireitará no caminho. Deus estava dizendo: eu coloquei pai e mãe na vida de vocês para guiá-los num caminho de disciplina. E quando vocês se insurgem contra uma figura de autoridade, vocês se insurgem contra mim, que estabeleci autoridades. E é por isso que quando a gente sai do pai e da mãe, a gente vai para a escola, a gente gosta da escola, gosta dos amigos, gosta de tudo. A gente só tem problema com o professor. Não é o problema o professor, o problema é a autoridade. O nosso coração tem problema com a autoridade. A gente chega na igreja, a gente tem problema com o pastor. A igreja é ótima, o pastor quer mandar demais. O nosso coração é rebelde. E Deus estava nos ensinando: aprenda a se sujeitar àqueles que eu coloquei sobre você, porque a vida longa e próspera depende de um coração não rebelde. Amém, irmãos? E aí os próximos 5 mandamentos são muito práticos. Não assassine. Entenda que Deus não está falando sobre matar, porque senão Deus estaria pecando. Assassinar é matar traiçoeiramente ou sem motivo, é diferente de matar. Deus mesmo mandou matar algumas vezes, também dá para a gente explicar num outro momento. Mas se você olha para não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não cobice, você vai prestar atenção que o problema de Deus é com gente traiçoeira. Porque o furto é algo que se faz furtivamente, é algo que se faz escondido. A cobiça é uma coisa que se acolhe no coração, mas se tem contra o outro. O adultério é coisa que se faz geralmente, agora a coisa está cada vez mais bagunçada, mas às escondidas. Tradução clara para adultério aqui é alguém que fica com a mulher do outro, ou alguém que fica com o marido do outro. O que Deus está, falso testemunho, é algo que você não apenas pratica, mas muitas vezes tolera contra a vida dos outros. Você dá um falso testemunho tanto quanto você fala, quando você acolhe algo que estão falando contra alguém que não é verdade, ou com a pessoa não presente. Note que Deus tinha um problema muito sério com os traiçoeiros. Deus estava dizendo que os traiçoeiros precisavam ser afastados. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus define esse conceito desses 6 mandamentos, dizendo assim: aquilo que você não deseja que seja feito para você, não faça com os outros. Deus estava estabelecendo uma cultura de relacionamento saudável, na qual é possível haver transparência, e que nós não precisemos esconder nada uns dos outros, porque o que eu sou na sua frente, eu sou pelas suas costas. E quando nós decidimos viver assim, nós geramos um ambiente de cultura saudável. Ontem eu pregava para os adolescentes e eu disse para eles, nós teve uns que quase parecia que ia infartar, fiquei preocupado. Eu disse: quando eu pastoreava jovens, às vezes eu falava: dá o seu celular para mim, deixa eu ver. E aí tinha uns caras que já, esfriava, ficava amarelo. Eu falei: ué, você não está na comunidade de fé comigo? Eu não pastoreio você, você não disse que era o seu pai? Se eu não posso ver as conversas que você tem no inbox, isso é uma mentira então. E eu disse isso para os adolescentes, eu falei: será que algum de vocês teria coragem de me dar o celular e deixar eu abrir o Facebook, o inbox de vocês? Será que eu podia olhar o histórico de pesquisa, bater na lupinha do seu Instagram e ver o que ele te oferece? Vocês conseguiriam se relacionar assim comigo, em transparência? Porque os mandamentos de Deus é para colocar transparência na comunidade, porque quem fazia isso aqui era apedrejado, era colocado para fora literalmente, era morto, executado. Será que você precisa ir para um cômodo específico da sua casa para abrir um vídeo longe da tua esposa? Será que você precisa apagar o histórico dos seus pais? Traiçoeiro.
porque você está trazendo o pecado e escondendo o pecado, e Deus está dizendo: não tem nada a ver comigo isso aí. Será que você deixa o pastor participar das suas conversas, ou você tem que fazer reunião e nem pensa em convidar o pastor ou o líder, porque as coisas que você vai conversar lá são completamente diferentes dos valores que nós preconizamos na comunidade? Traiçoeiro. A palavra adultério também significa não apenas a traição conjugal, mas todo mundo que diz que ama a Deus, mas obedece outra cultura, não a cultura do Senhor. Jesus disse que quem me ama, obedece o que eu mando. João 14, 23. Quem ama guarda os mandamentos, amigo. E guardar os mandamentos não é uma coisa que você faz em público, é uma coisa que você faz quando ninguém vê. E foi o que eu disse para os adolescentes. Deixa eu contar um segredo para você. Pode ser que eu não veja os últimos reels que você assistiu, ou as últimas conversas que você teve, mas quando você se trancou no banheiro e deu play no vídeo, quem você deveria temer estava lá. Raul Seixas já diria que Deus vê tudo que a gente faz dentro do banheiro. Tem uma música do Raul que fala isso, se eu não estiver muito enganado. Não tem como nós nos escondermos do Senhor, e de fato, Ele é o único que nós devemos temer, porque Ele é o Senhor. Eu não sou o Senhor, seus pais não são os seus senhores, eles são seus tutores temporários, são como o aio, são como a lei, mas o Senhor é o Senhor, e é só Ele que nós deveríamos temer. Então as conversas privadas que você tem, as fofocas que você faz, o pastor fala sobre jejum, eu não concordo. O pastor fala sobre uma coisa, não vou fazer isso aí, não estou de acordo. Você pode discordar e falar, mas Deus está ouvindo, e é Ele que nós deveríamos temer. Em Números 12, quando Miriam e Arão se revoltam contra Moisés, diz que o Senhor porém ouviu, e o meu problema é só com ele. Só que o problema de Deus comigo é o que eu faço contra as pessoas com as quais Ele me cercou. Então o que eu falo contra o meu pastor, eu falo contra Deus. A insurgência contra os meus pais é insurgência contra Deus. Os contatinhos que eu tenho que viram as costas para a fidelidade que eu jurei para o meu cônjuge, é um adultério contra Deus. Amém, irmãos? E quando nós tememos a Deus, porque, pode subir a equipe de louvor, esse é o meu próximo ponto, é o temor que vai cuidar do nosso coração. Se nós lermos os versos do 18 ao 21, que vão além dos mandamentos, olha o que está escrito: vendo-se o povo diante dos trovões, relâmpagos, do som de trombeta, do monte fumegante. Olha como que Deus apareceu: relâmpago, trovão, fumaça, o bagulho estava louco aqui, estava pegando fogo em tudo, e eles viram isso no meio de densas trevas, ficaram tremendo de medo e à distância. Por que Deus se manifestou assim para trazer a sua aliança? Justamente para isso. Ele queria que as pessoas temessem. Existe poder no temor, irmão. Presta atenção, não é o seu casamento bonitinho que vai impedir você de pecar, é o seu temor a Deus, porque em algum momento o seu casamento bonitinho vai virar uma quiçaça, e você sabe do que eu estou falando. Sua esposa pode ser perfeita, mas em algum momento ela vai falhar com você. Seu marido é o melhor homem do mundo, mas em algum momento ele vai falhar com você. E se aquilo que nos faz viver em santidade ou infidelidade é o nosso relacionamento humano, uma hora a gente vai ter uma boa desculpa para falar: minha mulher me deixa na mão, por isso que eu arrumei outra mesmo. A gente vai encontrar desculpa. Mas quando nós tememos a Deus, é o poder do temor que nos guarda em santidade. Então tema a Deus. Mais do que ter prometido para uma pessoa que você seria fiel, quando você se casou, você disse ao Senhor: eu serei fiel. E é isso que deve guardar o seu coração. José tinha todos os motivos para pecar. O sonho dele foi para o vinagre, os irmãos deles venderam ele, o pai deles não foi procurar. Ele foi trabalhar numa casa como um escravo, ele era fiel, e a mulher queria dormir com ele, a tal da Pativa, e com certeza ela era maravilhosa. Ele tinha desculpa, ele ia falar: Deus me esqueceu mesmo, esse cara me trata igual um escravo mesmo, meus irmãos me venderam mesmo. Ele tinha motivo para pecar, e você talvez tenha muitos motivos para pecar. O seu chefe é um carrasco, suas condições de trabalho são ruins, sua esposa ou seu marido te maltrata, seus filhos são rebeldes, você tem um monte de motivo e desculpa para fazer as coisas do jeito errado. O governo nos rouba com impostos, o Brasil é não sei o que, você tem um monte de motivo para fazer as coisas erradas. Mas José te ensina um único motivo interior que vai te impedir de pecar. Ele diz: longe de mim esteja a pecar contra o Senhor. Nós temos um motivo para andar, e ele basta: o poder do temor que nos guarda. Romanos 6, dos versos 17 ao 22. Vão nos dizer assim: mas graças a Deus, porque embora nós tenhamos sido escravos do pecado, nós passamos a obedecer de coração a forma de ensino que nos foi transmitida. De fato, fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. E eu falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas que nós temos.
Como nós ofereceremos os membros do nosso corpo a uma escravidão e a impureza, que leva a mais e mais iniquidade, assim nos ofereçamos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade, porque quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Que fruto colheram? Das coisas que agora se envergonham. O fim dessas coisas é morte. Agora, porém, fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos de Deus, e o fruto que colhemos nos leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus se debandava para o pecado, eles se tornavam escravos. Todas as vezes que eles ignoravam a lei de Deus, feras do campo, a espada do inimigo, doenças, eles se tornavam escravos no Egito, na Babilônia. Quantas vezes no tempo da regência, o livro de Juízes, se levantava alguém, fazia o que é certo, dava certo, alguém ia para o pecado, blau, a coisa despencava. A palavra de Deus está nos ensinando que é o temor que vai nos guardar em vida, é o temor que vai nos conduzir a essa santidade, cujo o fruto que nós colheremos é vida. E Deus tem vida para você, não morte. O pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Cristo Jesus. E esse é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é a salvação para aqueles que creem em Cristo. O fim da lei é nós vivermos essa lei dentro de nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós amamos a Deus, nós cumpriremos a lei, porque nós creremos em Cristo, e nós caminharemos com Ele, em santidade, em novidade de vida, não no nosso esforço, porque Paulo diria aos Coríntios que a lei se torna o poder do pecado em nós, porque ninguém vai ser salvo pela lei, ninguém vai conseguir cumprir isso perfeitamente, mas quem crê em Cristo, cumpre a lei. Quem descansa em Cristo, guarda o sábado. Quem é um cristão que anda de acordo com a sua vocação, não está tomando o nome de Deus em vão. Quem honra sua esposa, ama os seus filhos, se sujeita às autoridades, quem não mente sobre o irmão, quem não faz fofoca e nem ouve fofoca, quem encerra a conversa, não está cobiçando, não está furtando, não está dando falso testemunho. Ou seja, quando nós amamos a Cristo, o Espírito Santo se torna uma lei para nós, e nós andamos na lei sem praticarmos isso com a nossa mente ou com o nosso braço. Amém? E Jesus deseja que nós sejamos de fato salvos nele, pela fé que nós temos nele, uma fé que frutifica, uma fé que pode ser vista, uma fé que é interna, mas que é exposta, uma fé daqueles que não sabe a mão esquerda ou que faz a direita, mas que se torna uma luz que ilumina a casa, uma fé daqueles que não querem ser vistos, mas não podem ser escondidos, uma fé daqueles que têm uma luz tão gloriosa, que não se ofusca a si mesmo, mas pode ser exposta para apontar para Cristo. As coloque em pé em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Nós vamos nos assentar para tomarmos a ceia. Eu queria que os irmãos viessem aqui, mas antes eu queria orar com você. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor sobre nós, e só o poder do Teu Espírito Santo pode remover a rebeldia dos nossos corações, que se insurgem contra Ti, Deus, e que quer muitas vezes se estabelecer como o próprio Deus, que quer cultuar outras coisas, como os nossos próprios corpos, pessoas, as nossas riquezas, os nossos títulos. Ó Deus, limpa o nosso coração nessa manhã. Tua palavra diz que quando nós estamos em comunhão com o Senhor e com os irmãos, nós estamos debaixo desse sangue que cobre pecados, que nos purifica. E nós nessa manhã queremos nos arrepender. Queremos nos arrepender de não termos vivido pela fé em sujeição a Ti, Jesus. Prospera essa palavra no coração de cada irmão e irmã, e que eles possam viver nessa realidade segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero que você aplauda o Senhor agora.